Gravando. Muito bem, hoje nós entramos no tema relacionado ao batismo, né? O batismo do Espírito Santo, né? Esse aqui é um assunto, tem bastante conteúdo. Deixa eu só alternar aqui minha janelinha para poder avançar os slides, ficar mais fácil. Ver se vai. Se não vai por aqui, vai por aqui. Vamos lá. Foi? Tá ali, tá, né? Tá ali. Então segue daqui. Deixa eu colocar aqui um apontador. Então, falando especificamente sobre o batismo do Espírito Santo, né? Então, se a gente olhar o Antigo Testamento ele não faz nenhuma menção ao batismo com o Espírito Santo. Não tem nenhuma passagem que você vê um dos profetas, seja Isaías, Jeremias, falando a respeito dessa experiência que nós temos aqui, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, para todo o povo do Antigo Testamento, não tinha esse tipo de informação, né? Eles sabiam das promessas, da libertação de Israel, né? Das promessas de restauração do reino, sabiam do Messias, né? Que o Messias viria, certo, Marquinhos? Né? Sabiam que o Messias viria, sabia tudo isso, mas quando a gente fala do batismo, para o povo do Antigo Testamento, isso era um tema que ficou em oculto para eles, tá? Então, até aquele momento, nenhuma palavra, nenhuma referência... Por que sumiu aqui? Nenhuma referência relacionada ao batismo com o Espírito Santo. Até que, né, chega a plenitude dos tempos, né? Ou seja, a gente passa essa fase de Antigo Testamento, começa então um novo tempo. E aí surge na história um homem, a voz que clama no deserto, né? João Batista. E lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, aí sim a gente vê uma profecia relacionada ao Espírito Santo, não o derramamento de Joel capítulo 2, que nos últimos tempos, né, Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos, os vossos jovens, sem exceção. Aqui, em Mateus capítulo 3, a coisa é um pouquinho diferente. Deixa eu separar aqui para a gente ler. Hoje eu não trouxe os versículos no slide, então a gente simplesmente pega daqui, coloca na tela e a gente vê ali ao vivo e a cores. Certo, Marquinhos? Então vamos lá. Deixa eu arrastar para outra tela. João Batista, pregando no deserto. Voz que clama no deserto. Não é? Continuando, é exatamente esse texto que a gente está vendo aí. Vamos lá para o versículo de número 11. Tá? Passei? Tá aqui. Eu batizo vocês com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, essa foi a primeira vez que as Escrituras mencionaram o batismo do Espírito Santo com João Batista, dizendo: olha, eu estou batizando aqui vocês com água, vocês vêm aqui, eu batizo. Mas, como ele fala, né? Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Só que depois que João Batista anunciou, né, essa profecia de que viria Jesus
que Jesus batizaria as pessoas com o Espírito Santo, a coisa não aconteceu logo na sequência. Passou todo o ministério de Jesus, então 3 anos de Jesus aqui na Terra, pregando, né, falando o Evangelho para os seus discípulos. E somente lá em Atos capítulo 1, né, depois que Jesus ressuscitou, vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 5, é nessa ocasião aí que Jesus volta nesse assunto, olha só. Vamos lá. Descer um pouquinho. Vamos começar pelo versículo 4, né? Comendo com eles, né? Jesus comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Aquela promessa que ele faz lá em João 14, né? Que ele rogaria o Pai enviaria um outro Consolador. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Se você lembrar, tem um espaço de tempo aí, entre João falando lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, todo o ministério de Jesus acontece, então são 3 anos ali, tem a crucificação, a ressurreição, Jesus ressuscita. Lembrem que ele não ressuscita e já sobe, ele ainda fica um período ressurreto, aparecendo para os seus discípulos. Inclusive essa era a ocasião. Pouco tempinho depois, aqui você vê até na sequência ali, a ascensão de Jesus, então é que Jesus vai embora. Então uma das últimas coisas que Jesus diz para os seus discípulos é: daqui a pouquinho, né, quando ele fala ali, ó, né, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, né? Vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, falando, daqui a pouquinho vocês vão ser batizados aí com o Espírito Santo, né? Então, esse fato ele se concretizou somente naquela ocasião. No Antigo Testamento, né, ninguém foi batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo começou a partir dali e continua até hoje. Então, ali foi o ponto de partida, onde tudo começou. Foi uma promessa que nenhum profeta do Antigo Testamento trouxe. O que a gente chega mais perto é a promessa do derramamento do Espírito Santo, mas ela vai um pouquinho além disso. Tudo bem até aqui? Continuando, né? Por mais que você veja esses 2 versículos acontecendo aí, um prometendo e o outro se cumprindo, hoje nós percebemos que tem diferentes interpretações a respeito de qual que é o exato momento em que uma pessoa é batizada, né, com o Espírito Santo. Porque as Escrituras, elas não têm um versículo assim, ipsis literis, vamos dizer assim, né, literal, que diga, ó, acontece nesse momento. Por isso, algumas pessoas, né, começam a interpretar que o batismo do Espírito Santo, alguns acreditam que pode acontecer exatamente no momento que a pessoa se converte. Entregou a vida para Jesus, pá, está batizado. Então, essa interpretação acredita que o batismo ele coincide com a conversão. A pessoa se converteu, recebe então o batismo do Espírito Santo. Essa é uma forma de interpretar. Tem outros que acreditam que isso acontece no momento que a pessoa é batizada nas águas, porque ela sepulta o velho homem e aí vem o batismo com o Espírito Santo. Então, esses que entendem,
eles também acham que não é necessariamente no momento da conversão. A pessoa se converte, mas ainda não está batizada. Aí quando ela se batiza de verdade, aí ela recebe os dois, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E tem outros que acreditam que o batismo do Espírito Santo ele acontece após a conversão, mas não necessariamente no momento do batismo, é um terceiro momento. Seria algo como se a gente pensasse assim, ó, tem a conversão, tem o batismo nas águas e tem o batismo do Espírito Santo. E são três experiências diferentes. Então, essa terceira linha de interpretação acredita que são coisas diferentes. Tá? Então, tem a conversão. Então, quando você fala assim, não, eu acredito que Jesus é o Senhor e Salvador e eu o recebo na minha vida, conversão. Aí, agora eu quero me batizar. Me batizo nas águas. Mas o terceiro momento seria você, então, receber o Espírito Santo como batismo. Então, hoje em dia, essa é a linha de pensamento que se tem a respeito do batismo do Espírito Santo. Uns acreditam que é exatamente na hora da conversão, outros acreditam que é no momento do batismo e outros acreditam que é uma terceira experiência. Tá? E aí, Marquinhos? É de se pensar, né? Acho que é a terceira. Acho que é. Gente, o que eu posso dizer para vocês, assim, com toda certeza? Não tem um versículo que diga exatamente qual é a resposta para isso. Não tem. Então, não está errado quem acredita em qualquer uma dessas interpretações. Assim como também não está certo. Porque não tem a resposta certa para isso. A gente não tem um lugar na Bíblia que diga, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que... Não tem. Eu tenho a minha convicção a respeito do momento, mas nem só por isso quer dizer que eu esteja certo. E ninguém também precisa acreditar nisso, porque é a minha interpretação. E você tem todo o direito de pensar diferente, porque as pessoas vão usar os mesmos versículos para explicar o porquê que é em um momento ou porque é em outro momento, entendeu? Então, assim, não tem, Wilson, um versículo que diga, não, acontece aqui e é, né, o livro tal, capítulo tal, versículo tal. Não tem. Tá? Então, uns vão interpretar que é no momento A, no momento B ou no momento C. Tá? O que a gente pode dizer é que o batismo é uma experiência assim, sem precedentes. Então, se tem uma coisa que é completamente diferente do que você pode imaginar, é o batismo. Qual que é a minha interpretação? A minha interpretação, ela... acho que ela é um pouco de tudo isso que vocês viram aqui na tela. Tá? O que eu acho que a resposta certa é: a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, não tem... Depende. Acho que a resposta certa é depende. Vou dizer o seguinte para você. Na minha experiência, eu já vi pessoas de todo tipo. E a nossa relação com Deus, ela não é uma coisa igual para todo mundo. Cada um se converte e caminha com Deus de um jeito diferente. Então, ao longo do tempo, eu percebi que a gente tem alguns tipos, né, que ajudam a explicar esse relacionamento com Deus e também essa forma como as coisas espirituais acontecem. Tem gente que olha a igreja, olha o cristianismo como uma religião. Então, para ele, é como se ele, olha, eu era católico, agora virei crente.
Então, para ele é como se ele tivesse mudado de uma religião para outra, sabe? Então, a relação dele é uma relação religiosa. Então, ele está lá, algumas coisas ele concorda, algumas coisas ele discorda, algumas coisas ele faz, algumas coisas ele não faz. Porque a relação religiosa, ela é assim, entendeu? Se você olhar, né, não tem ninguém que siga a sua religião na risca. Um é mais zeloso, outro é menos zeloso, um inventa umas coisas, o outro entende de um jeito diferente. É ou não é? Né? Se você pegar, não, eu entendo de uma forma, o outro entende de outra forma e cada um vai. Porque a religião é isso. A religião é uma invenção humana. Né? E Jesus não veio criar uma religião. Então ninguém deveria entrar para a religião cristã, porque a religião cristã ela é uma invenção nossa, da igreja. A igreja inventou a religião cristã. Jesus não inventou a religião. Né? Ele veio para trazer o evangelho. Né? Então, esse é um caminho. E talvez uma pessoa que viva apenas o aspecto religioso nunca vai ter uma experiência. Isso é triste e é sério, porque a pessoa vem, senta, ouve, algumas coisas, de novo, algumas coisas ela concorda, outras coisas ela discorda, algumas coisas ela acha que não precisa, outras coisas ela acha que é bom, mas também não quer dizer que ela vai fazer. Vocês estão me entendendo? Pergunto para vocês, tem gente assim ou não tem? Com certeza tem. Em qualquer igreja, de qualquer religião. Então, chamar isso de momento de conversão, dizer que a pessoa virou crente, ou entrou para a religião cristã, virou cristão, qualquer coisa assim, não vejo que seria, na minha interpretação, tá? Seria o suficiente para dizer assim, a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Porque olha, está vindo na igreja, né? Deus está abençoando, está acontecendo coisas. Eu acho isso discutível, porque frequentar a igreja ou participar de uma igreja não é necessariamente conversão. Então acho que esse é o primeiro ponto. Tem pessoas que, né, que entram para a igreja, mas elas não são transformadas assim, de uma hora para outra. Para esses eu acho que existe uma transição. E talvez a grande maioria das pessoas está exatamente nesse grupo. Ela entra, ela começa a entender o certo e o errado, aí ela vai, né, abandonando o errado para ficar só com o certo. Então ela descobre, né, através das ministrações, através, né, das experiências com Deus, que tem certas coisas que ela não deveria mais fazer. E não é porque a religião diz que não pode. Ah, não, eu não posso fazer isso porque a minha igreja não permite. Porque ela entendeu que o tipo de relacionamento que ela tem com Deus não cabe praticar certas coisas. Vocês lembram do versículo que a gente leu na aula anterior, né, falando sobre o selo do Espírito? O apóstolo Paulo fala, para não mentir, ele fala, quem rouba, não roube mais, né? Não saia um palavrão da sua boca, porque isso já não convém mais. Né? Então, isso é o que eu chamo de transição. A pessoa, a partir do momento que ela vai entendendo as coisas, ela tende a tirar o que não serve, o que não agrada a Deus e ficar só com aquilo que agrada. E não é por causa da religião, é por causa do relacionamento que ela tem com Deus. Então a coisa mais desastrosa que acontece é quando alguém pergunta assim, você faz tal coisa? Ah, não faço porque minha igreja não permite. Porque minha igreja não permite. Ou pior, né? Não, eu não faço porque isso é pecado. Vou dar um exemplo.
Qual que é o versículo da Bíblia que fala para você não fumar? Qual, Marquinhos? Não tem. Não tem. Então, da onde que a gente inventou que fumar é pecado? Você não está na Bíblia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora eu levantei uma polêmica gigante. Gigante, está gravado, né? Porque no passado, você vai ver fotos, inclusive, de teólogos fumando cachimbo. Na Holanda, na França. Estão entendendo? Porque era uma questão cultural. Era uma questão cultural. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, a gente começa a descobrir, pela ciência, pela medicina, que o cigarro, o fumo, ele vicia de certa forma e faz mal para o organismo. Por isso que a gente tem campanhas para tirar esse hábito da vida das pessoas, porque causa câncer, causa uma série de doenças. Então nós, como cristãos que sabemos, e agora vem a explicação para vocês ligarem os pontos. Nós sabemos que o nosso corpo, ele é o quê? Santuário do Espírito Santo. Então nós temos o dever de não fazer nada para esse corpo que cause mal. Ou seja, nós temos o dever de cuidar desse corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então eu tenho que ter hábitos saudáveis, eu tenho que tirar todo vício que vai estragar. Tá? Tem gente que não sabe, mas quem gosta de café? Beber café demais também não é saudável, não é verdade? Certo, Marquinhos? Você nem bebe, né, Marquinhos? Então você tá... Beber café demais também não é saudável. Eu, por exemplo, já fui viciado em café. Já fui viciado em café. Aí você fala assim, mas beber café é pecado? O vício pode ser o problema. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que você entende que o teu corpo é templo do Espírito Santo, que você está num relacionamento espiritual com Deus, você deixa coisas, não porque a religião fala que não pode, ou porque alguém disse que isso é pecado. Porque aquilo não cabe no teu relacionamento. Você não vai fazer uma coisa que você sabe que para esse relacionamento que você tem com Deus é nocivo. Então você não vai fazer isso. Então tem certas coisas que a gente vai deixar de fora, sendo pecado ou não. Então, de novo, se eu sei que determinada prática abre uma porta para o vício, então eu não vou abrir essa porta para o vício. Por exemplo, beber não é pecado, mas se embriagar é. Então, se você ficar bêbado, aí é um problema. Mas se beber, não é pecado. Agora, obviamente que se uma pessoa tem uma fraqueza para bebida, não consegue controlar, então para esse nem... Não sinta nem o cheiro, que é para você não ficar no desejo, tá? Então você percebe que cada pessoa é uma pessoa. Então, a partir do momento que você entende, você deixa de fora, não por conta de um aspecto religioso, mas porque você quer ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, isso é o que eu chamo de transição. A pessoa vai descobrindo o certo e errado, vai entendendo que o errado não pode fazer parte da vida dela, vai mantendo apenas o certo e vai caminhando dessa forma. E tem um terceiro tipo, voltando, tem um terceiro tipo que diz, que eu, na minha experiência, vejo, que são aqueles que são instantâneos. O cara que se converte, parece que ele vira outra pessoa. É incrível, assim. Ele absorve isso de uma forma tão rápida e tão certeira que a transição dele é muito curta, assim. Não é aquela pessoa que precisa ser convencido. Ele já entendeu que aquilo não pode mais. E tem pessoas que são assim. Tem pessoas que viram uma chave, gente, que você fala, o cara virou outra pessoa. Mas não no sentido religioso. De ficou chato. O cara ficou chato. Não pode falar mais.
Agora o cara nem ri, porque senão ele pode achar que está pecando. Não, não é esse chato, mas é aquele que ele entendeu, ele virou a chave e falou assim, não, eu não quero mais aquele velho homem, eu quero agora um novo homem, eu não vou demorar um ano para entender isso, eu quero entender isso agora. Tá? Então, é aquele que faz a transição mais acelerada, digamos assim. Então, na minha interpretação, eu acho que aquele que se converte de forma religiosa nunca vai ter uma experiência, porque ele não está ali pela experiência, ele está ali pela religião. Porque alguma coisa de bom aquela religião traz para ele. Traz esperança, traz paz, faz pensar, faz ele se sentir bem, porque toca uma música legal, eu fico animado, mas é só uma experiência religiosa. Então eu acho que isso nem sequer poderia ser chamado de conversão. Eu acho que o batismo no Espírito Santo, ele acontece de uma forma tão individual que não dá para você dizer que é na conversão, é no batismo, é um terceiro tempo. Eu acho que o Espírito Santo, ele olha o coração e fala, para esse aqui tem que ser já. Para esse aqui ele ainda está na transição. Então ele nem vai entender o que vai acontecer direito com ele. É como eu penso. Não estou dizendo que eu estou certo. Talvez nem esteja. Mas olhando, veja, eu entreguei minha vida para Jesus em 85. Então, lá se vão quantos anos aqui? Faz a conta. Vixe, como assim vixe? 40 anos, né? Que eu entreguei a minha vida para Jesus. Então, já vi de tudo. E já tive meus altos e baixos. Tá? O que eu posso dizer para vocês é que é uma experiência sem precedente. Parece que você se aproxima do céu. Acho que é a minha definição. E não tem... Eu não acho que tem uma agenda assim. Eu acho que é o Espírito Santo, ele fala assim, agora eu vou mudar esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher de patamar. Agora eles vão ter uma experiência que eles nunca imaginaram. É como eu entendo. E por que eu entendo dessa forma, né? Não coloquei aqui, mas eu acho que dá até pra gente ver no texto. Deixa eu ver se dá tempo, né? Dá tempo. Vou voltar aqui pro texto. Tá lá? Vamos para Atos capítulo 11. Tá aqui. Vamos lá, Marquinhos. Atos capítulo 11. Deixa eu ver se é Atos 11. É Atos 11. Essa passagem aqui, anterior a essa passagem, foi lá de Cornélio, a visão que Pedro teve do lençol com animais que desciam, animais que para a religião judaica eram impuros, não poderiam ser comidos. Aí na visão, Pedro ouve, mata e come, ele fala, como que eu vou comer? E aí termina dizendo, que Deus santificou, está santificado, não tem essa. Aí ele entende que o quê? Que o evangelho não era só para os judeus, mas era para toda a humanidade. Ele vai para a casa de Cornélio, acontece uma experiência sobrenatural lá, e aqui, quando ele volta para a igreja, ele conta o que aconteceu. É exatamente o capítulo anterior, ele conta o que aconteceu. Ele fala, olha, os gentios, logo no versículo 1, haviam recebido a palavra de Deus. E aí as pessoas começaram a questionar, porque para eles o evangelho era só deles. Não era para espalhar para todo mundo, era para ficar só conosco. Então, Pedro passou a contar o que tinha acontecido. Falou da visão, do puro e do impuro, que o que Deus purificou está purificado, que isso se repetiu em 3 vezes. E ele foi na casa lá do Cornélio. Quando eles entraram na casa daquele homem, ele contou que Deus já tinha aparecido para aquele homem há 4 dias antes, falando daquele momento que ia acontecer.
E aí Pedro começou a falar do Evangelho. Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, logo que no comecinho lá, Atos capítulo 1, versículo 5. João batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Tirando toda a discussão, né, o que isso quer dizer para nós? Que para aquele grupo de pessoas lá da casa de Cornélio, o batismo do Espírito Santo aconteceu no momento da conversão, porque eles ouviram a palavra e o Espírito Santo, pum, já batizou todo mundo. Então essa é uma evidência que diz, tá vendo? A pessoa se converteu e não foi batizada, ele acabou de ouvir a palavra e recebeu, né? Então quem acredita que acontece no momento da conversão vai usar esse versículo aqui. Só que se a gente for para Atos capítulo 19, vamos lá. Um pouquinho mais para frente, né? Aqui é Paulo em Éfeso, nas suas viagens missionárias. Então Paulo estava, né, espalhando o evangelho. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e encontrando ali alguns discípulos, né? Não eram discípulos, né, da religião judaica, mas eram discípulos da igreja. Pessoas estavam aprendendo, né? Porque lembra, Jesus fala: ide fazer discípulos de todas as nações. Então eram discípulos da igreja, gente que estava aprendendo o evangelho. E perguntou-lhe: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, né? Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor. Então, veja, eles foram batizados de novo, né? E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e também falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Então, olha só o que aconteceu aqui. Aqui não foi no momento da conversão deles. Aqui foi no momento em que eles passaram a entender. Lembra que eu falei, então, né? Tem gente que está numa transição. Então eles passaram a entender as coisas, foram aprendendo. E aí Paulo, você explicou para eles, e eles entenderam, foram batizados. Porque eles poderiam ter dito: Paulo, não precisa batizar de novo, aquele batismo não serve, né? Aí Paulo falou: não, aquele batismo é outro, eu vou batizar vocês aqui em nome de Jesus. Beleza? Beleza. E aí o Espírito Santo veio para eles. Então, para esses aqui, foi uma outra experiência. Teve o batismo e depois teve o batismo com o Espírito Santo. Então, essas passagens, elas acabam nos levando para essas possíveis interpretações. O que eu acho que mais importante é não esquecer isso aqui, ó. Que Deus pode ter um momento para você. Que pode ter sido na conversão, pode ter sido no batismo, pode ter sido inclusive em um momento de oração, né? Você recebe o Espírito Santo, né? E é batizado nele. Tem vários momentos. Então, eu não acredito que tem uma agenda fixa. Eu acho que o Espírito Santo, ele tem essa experiência de forma totalmente individualizada. Eu acho que cada um tem um momento. O meu momento foi na igreja. Foi num momento de oração. E a pessoa
Uma pessoa me contou, que eu não sabia, né? Que estava ajoelhado, orando, sei lá, tinha uns 12 anos talvez. Não, era mais, que eu já trabalhava. Eu já tinha acho que uns 18 anos, eu já estava na igreja, ó, tempo. O pessoal falava que eu, ajoelhado, eu pulava de joelhos, tipo 1 metro. De joelho pulando. Gente, é uma experiência que parece que você vai pro céu. É uma coisa assim que não dá para explicar. Então, não é mecânico. É algo completamente espiritual. Parece que vira uma chave em você que você fala assim, não, eu não posso mais ser aquele, eu não posso ter mais aquele tipo de comportamento, de hábito e tudo mais. Tá? Mas eu acredito que é uma coisa, por isso que eu não, né? Minha interpretação é a interpretação do depende de cada pessoa. Então eu acho que pessoas, elas são batizadas no momento que se convertem, como aconteceu com Cornélio e as pessoas da sua casa. Eu acho que tem pessoas que estão numa transição, em algum momento, nessa transição, o Espírito Santo vem e marca. Né? Acho que essa transição pode ser mais rápida para uns, mais demorada para outros, porque depende de cada pessoa. Não acho que é tão generalista, tão genérico. Mas eu sei que é uma questão sem precedentes. E eu sei também que o Espírito Santo, ele marca nós com algumas características. Então, em primeiro lugar, não teve batismo antes da igreja. Não teve batismo do Espírito Santo para profetas, para juízes, para reis, para sacerdotes, para ninguém. Isso começou só conosco, só com a igreja de Cristo. Esse batismo, ele te une de uma forma espiritual com o corpo de Cristo. Eu acho que uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela tem uma experiência que acho que marca a vida dela daqui para a eternidade. Não pode ser mais a mesma pessoa, não dá para ser mais a mesma pessoa. E mais importante, não é só para um grupo seleto, não é só para os pastores, para os líderes, para os homens, para as mulheres. É para todo mundo. E se em algum momento a pessoa não tem certeza, será que eu fui batizado no Espírito Santo? Porque pode acontecer, né? Será que eu fui? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Na dúvida, fala com o Espírito Santo. É simples assim, né? Não tem uma fórmula para dizer, ó, se isso aconteceu com você, isso também, então você está batizado. Não existe isso. Tá? O único que sabe é quem te batiza. E quem te batiza é o Espírito Santo. Então, se você não tem certeza, nas tuas orações, pergunta. E já pergunta dizendo, olha, e se por acaso, Espírito Santo, eu ainda não fui, eu quero ser, eu quero ter essa experiência. Tá? Então, se foi na conversão, se não foi, eu não sei. Eu sei que a experiência é mais importante do que determinar o momento que isso aconteceu. Vocês estão me entendendo? Tá? Então fica muito essa discussão de que, foi aqui. Porque imagina, se foi na conversão, tá? Como alguns interpretam, tem gente que se converteu e já nem lembra mais, né, daquele momento. Lembra um pouco da circunstância e tudo mais. Eu sei de uma coisa, que o momento que eu fui batizado, para mim, continua vivo na minha memória de uma forma que eu jamais conseguiria esquecer. Então, eu termino dizendo exatamente isso para vocês, né? Não existe uma fórmula aqui. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma realidade. Não é uma invenção da igreja. É uma realidade, é bíblico.
Se você não tem convicção de que isso aconteceu com você, você pode descobrir isso nas tuas orações. E o Espírito vai falar com você se sim ou se não. Porque é aquilo que eu falei, nós não somos tratados da mesma forma. Às vezes eu estou numa transição. E ainda me livrando de algumas coisas erradas que tem na minha vida. E pode ser que o Espírito Santo saiba, porque ele sabe todas as coisas, que quando ele te batizar, vai terminar tudo isso e acabou. Você vai completar a sua transição. Pode ser que para outra a transição é muito mais lenta, então a pessoa vai construindo essa experiência até chegar o momento. Não sei. O que eu sei é, se você tiver dúvida a respeito disso, ore e peça para o Espírito Santo falar com você a respeito disso. Porque a pior coisa que eu já vi na minha vida, e eu já vi de igrejas que fazem isso, é tentar induzir a pessoa ao batismo do Espírito Santo, como se ele tivesse controle sobre isso. Não, vem aqui quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Gente, todas essas meia dúzia de referências que a gente viu aqui, não tem ninguém controlando o batismo do Espírito Santo na vida das pessoas. Pedro não tinha ideia, Paulo não estava nem imaginando disso, para ele foi uma surpresa ver alguém já discípulo e sem conhecer. Diga. Eu fico em dúvida agora, porque uma forma de ser batizado não é pela imposição de mãos? Não. Não? Porque nessa que você falou foi imposição de mãos, né? Que aconteceu ali, mas se você vê, por exemplo, lá no cenáculo, quando os discípulos que estavam reunidos receberam o batismo com o Espírito Santo, ninguém pôs a mão. Veio o vento e tomou todo mundo. Seria uma forma, né? Nem sei, essa forma. não sei se é uma forma isso. Não sei se é uma forma. Porque, por exemplo, ninguém pôs a mão em mim quando eu fui batizado. Eu estava no momento de oração dentro da igreja, né, e aconteceu. Então eu não acho que é uma regra, eu acho que depende. Não que seja uma regra, mas como que nada é regra, uma forma. Não é nem garantido que seja. Né? A pessoa pode impor a mão e também não acontecer nada. Então eu não acho que, né, não acho que Paulo tinha programado Ele não tem o poder. Acho que ele impôs as mãos e nem imaginava que uma coisa dessa teria acontecido. Acho que foi espontâneo e talvez mais coincidência do que necessariamente, né? Não tem nenhum versículo que diz que a gente vai impor as mãos e as pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Não tem esse versículo. Então não vejo que tenha uma relação. Tá? Assim como eu não acho que dá para controlar. Vem aqui todo mundo que não foi batizado com o Espírito Santo que você vai receber, como se a gente tivesse poder para isso. Não tem. E eu já vi. E eu já vi muita gente se iludindo com isso, porque não funciona desse jeito, gente. A gente não tem isso, entendeu? O que pode acontecer é Deus agir naquele momento e amém. Falou com o pastor, falou com quem está pregando, que pessoas ali vão experimentar. Mas isso é excepcional. Isso não é uma regra que diz assim, não, agora aqui. Veio todo mundo que não foi. Aí quem tem dúvida vai junto também, né? Não acho que funciona dessa forma. Eu acho que Deus tem as suas maneiras de fazer isso. Amém? Terminamos por aqui. Esse foi o último versículo. Né? Semana que vem a gente vai entrar no último assunto relacionado aí com a nossa interação com o Espírito Santo. E depois a gente passa para falar dos dons espirituais. Acho que é uma coisa também super importante da gente estar discutindo. Deixa eu interromper a gravação. A gente pausar aqui, interrompendo a gravação.